A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. No vídeo de hoje eu vou trazer o testemunho de uma irmã nossa em Cristo Jesus, ex-macumbeira e ex-lésbica. E se vocês tiverem um testemunho e que, se vocês quiserem que eu relate o testemunho de vocês aqui no meu canal, basta que vocês entrem em contato comigo e assim eu estarei fazendo. E vamos então, amados, para o testemunho da nossa irmã. Eu, ainda muito criança, com 8 anos de idade, eu percebi que eu era muito diferente das outras meninas, porque eu não me interessava por meninos. Eu não achava os meninos bonitinhos, mas eu achava as meninas bonitinhas e desejava estar com as meninas. E eu fui crescendo, crescendo, e meu pai me observando. E aos 10 anos de idade, eu já tinha o meu cabelo cortadinho como menina, como menino, e eu me vestia como menino. E o meu pai, ele chegou até a minha mãe e falou para minha mãe que se a minha mãe não mandasse eu embora de casa, que ele sairia de casa e abandonaria ela. E eu, aos 11 anos de idade, eu me assumi homossexual e comecei a me relacionar com meninas e comecei a deixar todos me verem com meninas. Eu abri a minha vida como um livro aberto e todos podiam ver o que eu estava fazendo. E o meu pai, muito envergonhado, meu pai abandonou a minha mãe, porque a minha mãe escolheu ficar comigo. E para a maior tristeza da minha mãe, eu também abandonei a minha mãe logo em seguida. Minha mãe escolheu ficar comigo, mas eu não escolhi ficar com a minha mãe. Eu escolhi ficar na bagunça, eu escolhi ficar na prostituição. E eu abandonei a minha mãe com 6 irmãos, porque nós éramos 7 irmãos. E minha mãe sem a mínima condições de cuidar dos meus irmãos. E ainda ficava se preocupando com a minha vida de prostituição. Mas a minha mãe, amados, ela não desistiu de mim. Eu arrumei um trabalho aos 12 anos de idade, na casa de uma senhora. E essa senhora era uma mãe de santo. E então eu passei a viver dentro do terreiro de macumba. E ali eu comecei a fazer bruxaria, feitiçaria, todo tipo de trabalho. Trabalho para matar, trabalho para desempregar, trabalho para secar, trabalho para acabar o casamento. E eu comecei, amados, a me relacionar com mulher, não, porque eu já me relacionava desde sempre. Mas eu comecei também a me relacionar com homens, com homossexuais, né? E, amados, além dos 6 filhos que a minha mãe já criava, eu levei mais 3 filhos para minha mãe criar, porque eu engravidei 3 vezes. E eu tive 3 filhos e coloquei tudo nas costas da minha mãe. E a minha mãe criou os meus irmãos e criou mais os meus 3 filhos. E eu não queria saber dos meus 3 filhos, eu queria saber de me prostituir. Um dia está fazendo sexo com um homem, outro dia está fazendo sexo com mulher, outro dia está fazendo sexo com um homossexual, do sexo masculino, e eu só queria saber dessas coisas, fazer mal para os outros, eu só queria saber de fazer pequenos furtos. Então, amados, a minha vida cada vez mais foi se afundando na lama. Mas a minha mãe, amados, ela não desistiu de mim. A minha mãe criava os meus filhos, criava os meus irmãos e ainda saía atrás de mim, me procurando, me encontrar para orar por mim. Um dia, amados, depois de um certo tempo, eu já estava na sarjeta, porque eu já dormia pelas ruas, já estava tomando até cachaça. Era droga, era cachaça, era comprimidos que eu tomava também de drogas, e eu estava jogada na sarjeta. E um dia, eu acordei com a minha mãe orando por mim. Ela estava com as mãos impostas sobre mim e orando por mim, clamando pelo sangue do poderoso Jesus Cristo. A minha mãe orava por libertação. E eu brigava com a minha mãe, eu xingava com a minha mãe, e eu mandava a minha mãe me deixar em paz, porque ela não era minha mãe, porque eu não queria saber dela. Eu culpava a minha mãe daquilo que eu estava passando. Eu dizia que ela era culpada. Minha mãe saía chorando e ia embora. Mas, da outra vez, eu estava novamente, amados, passando pela mesma situação, jogada na sarjeta. E lá estava minha mãe novamente. Lá estava minha mãe orando por mim. E teve um dia que a minha mãe, ela se ajoelhou onde eu estava dormindo, deitada, caída, desmaiada. A minha mãe tocou na minha cabeça e a minha mãe orou, a minha mãe clamou. E eu acordei e eu senti o cheiro da minha mãe. Eu senti ali o cheiro da minha mãe e eu senti saudades da minha mãe. Eu senti saudade do tempo que eu era criança e que a minha mãe me pegava no colo e que minha mãe me beijava. E ali naquele momento parece que a minha mãe leu o meu pensamento, parece que a minha mãe entendeu o meu sentimento, porque eu toda suja, amados, toda suja, da rua, com o cabelo todo amassado, todo cheio de imundícies, de piolho. Minha mãe, ela me beijava. Minha mãe me beijou ali, sentada, deitada ali naquele chão. A minha mãe me beijava e falava no meu ouvido: minha filha, eu te amo, minha filha, volta pra casa, eu te amo, minha filha, e o Senhor te ama também. E eu fui ouvindo aquilo, e aquilo foi comovendo meu coração, e o Senhor naquele momento, o Senhor tocou no meu coração, o Senhor tirou todo aquele sentimento do meu coração, o Senhor ali naquele momento, o Senhor me libertou com a oração da minha mãe, com o amor da minha mãe, e a minha mãe olhou pra mim, e eu estava de olhos abertos chorando. Aí a minha mãe aproveitou aquele momento de sensibilidade, e a minha mãe estendeu as mãos dela para mim, e eu segurei nas mãos da minha mãe, e a minha mãe me levantou. E quando eu olhei para minha mãe me levantando, eu vi que não era minha mãe, era um anjo do Senhor que me levantava. Era um anjo que me levantava e me colocava de pé. E me levou, sabe para onde, amados? Não me levou para a casa da minha mãe, não. Me levou direto para a igreja, onde lá, amados, eu ajoelhei, e eu chorei, e eu entreguei a minha vida ao Senhor, e o Senhor me libertou. E eu dali, daquele dia em diante, nunca mais eu saí da presença do Senhor. E já fazem 20 anos que eu estou na presença do Senhor, adorando esse Deus. E eu voltei para a casa da minha mãe. E eu posso garantir a vocês, amados, que nunca mais eu toquei em uma mulher e nunca mais uma mulher tocou em mim. Nunca mais eu fiz macumbaria, feitiçaria. Nunca mais eu tive um ato de homossexual. E hoje eu sou uma serva do Senhor. Eu sou uma serva do Senhor para a honra e glória do Senhor. Eu sou uma pastora e trabalho na obra do Senhor. E eu falo para todas as mães: não desista dos seus filhos, não desista dos seus netos. Onde há uma mãe de joelho, onde há uma avó de joelho, há filhos de pé. Vamos orar pelos nossos filhos, não vamos desistir dos nossos entes queridos, porque Satanás não tem poder de ação sobre aqueles que são os escolhidos do Senhor. Basta nós exercermos a nossa fé. Glória a Deus e a paz do Senhor Jesus no coração de cada um de vocês. Amém.